A manchete é: governo Bolsonaro colocará tanques de guerra nas ruas, no mesmo momento em que a Câmara dos Deputados estiver decidindo o tal do voto impresso. Nas fábricas, nos escritórios, nas lavouras e nas ruas, sabe-se muito pouco sobre o que rola dentro dos palácios. Sabe-se pouco, mas sabe-se o suficiente para perceber a doideira que são os nossos tempos. Por exemplo, você sabia que dia desses aí o Bolsonaro teve a ideia de colocar um jato da Força Aérea para dar um rasante no Supremo Tribunal Federal, fazendo estourar os vidros do prédio? Não fez sentido? Vamos ler para entender, por favor. Sexta-feira, 26 de março. Em despacho com o general no Palácio do Planalto, Bolsonaro queixou-se do pouco engajamento das Forças Armadas no seu governo. Foi uma conversa demorada. A certa altura, Bolsonaro passou a falar mal do Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, cerceava a maioria de suas ações. Estava quase apoplético. Então, teve uma ideia. Por que um dos jatos supersônicos da FAB não dava um voo rasante sobre o prédio do Supremo na Praça dos Três Poderes? Isso aconteceu uma vez no passado, por acidente. O voo rasante estilhaçaria os vidros do prédio, como da vez anterior. Serviria como um aviso aos ministros. E como o acidente novamente seria tratado. O presidente falava sério. A brilhante ideia do Bolsonaro foi apresentada ao general Fernando Azevedo e Silva, que era o ministro da Defesa, e que foi demitido, em parte, porque discordou dessa ideia aí de usar o jato para intimidar a Suprema Corte. De volta para o texto. O general discordou da ideia e, alegando cansaço, marcou para retomar a conversa na segunda-feira, dia 29. Nesse dia, mal entrou no gabinete de Bolsonaro e ouviu dele que estava demitido. Muito bem. Na leitura da reportagem, que é da Fórum, a gente ouviu aí essa coisa de jato supersônico estourando o vidro do Supremo. E a gente ouviu que isso já aconteceu antes. Então, vamos relembrar esse fato passado para daí poder voltar para o nosso desvairado e doidão presente. 2 caças da Aeronáutica fizeram um voo rasante na esplanada dos ministérios em Brasília neste domingo e destruíram quase todos os vidros da fachada do Supremo Tribunal Federal. O voo foi durante a troca da bandeira que acontece uma vez por mês na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Segundo turistas que acompanhavam a cerimônia, os caças voavam baixo e os vidros da fachada do Supremo Tribunal Federal não resistiram. Este vídeo gravado por celular mostra o momento exato da explosão. Ninguém se feriu e o prédio foi isolado. Em nota, a Aeronáutica disse que o problema foi provocado por uma onda de choques gerada pela passagem das aeronaves. Os aviões modelo Mirage 2000 podem atingir 2 vezes a velocidade do som. A FAB informou que vai apurar os fatos e pagar o prejuízo. Sacou? Era isso aí que o Bolsonaro queria fazer. E aí ele ia fazer parecer um acidente. Bom, o restante da história você sabe. O Bolsonaro se livra do general que não embarcou nessa loucura e no lugar dele coloca o Braga Neto. Braga Neto é aquele que, quando percebeu que a CPI estava pegando os coronéis amigos dele lá, em esquemas de corrupção, começou a ameaçar a CPI, começou a ameaçar o golpe, né? Só que assim, não é só a descoberta de corrupção fardada que motiva as ameaças de golpe, não. Também tem a questão do voto impresso, né? E aqui um brevíssimo resumo da coisa. O Bolsonaro quer o voto impresso, anda dizendo que sem o voto impresso não vai ter eleição. Ele mente sobre a segurança das urnas e xinga o presidente do Tribunal Superior Eleitoral de tudo quanto é coisa. Filho da puta, ainda traz gente na câmera. Filho da puta do Barroso. Cuidado aí. Pois é, o Bolsonaro não pede exatamente com jeitinho, mas mesmo assim a Câmara dos Deputados foi lá e votou o tal do voto impresso numa comissão. A ideia foi rejeitada. Está encerrada a votação. Não. 23, sim, 11. Está rejeitado o parecer. Podia parar por aí? Podia, mas não.
O Arthur Lira foi lá e decidiu votar de novo no plenário, com todos os mais de 500 parlamentares, né, apreciando essa questão. Ele não precisava fazer isso, mas ele cedeu aos caprichos do Bolsonaro e anunciou que cederia aos caprichos do Bolsonaro de uma maneira assim meio lisa, com um discurso lá meio ensaboado. Então ele vai votar esse projeto, mas ao mesmo tempo que vai votar esse projeto, diz que todo mundo ali foi eleito pela urna eletrônica, etc. e tal. Pela tranquilidade das próximas eleições e para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023, vamos levar sim a questão do voto impresso para o plenário, onde todos os parlamentares eleitos legitimamente pela urna eletrônica vão decidir. E eu friso, foram eleitos todos pela urna eletrônica. Pois bem, o Lira pode estar fazendo esse discurso aí meio dúbio, mas o fato é que ele fez o que Bolsonaro queria. E fez rápido, porque a votação do voto impresso ficou para terça-feira, dia 10 de agosto. Eis que agora a gente descobre que os caras vão colocar tanque de guerra para circular em Brasília enquanto a Câmara Federal estiver apreciando o voto impresso, para o Correio Brasiliense. Em dia da discussão do voto impresso, Bolsonaro receberá desfile de tanques na esplanada. E vamos para o texto para descobrir qual é a desculpa esfarrapada que os caras inventaram para claramente intimidar o parlamento. O presidente Jair Bolsonaro receberá nesta terça-feira um desfile de blindados e tanques de guerra na esplanada dos ministérios. A demonstração ocorre no mesmo dia em que o projeto do voto impresso deverá ser analisado pela Câmara e é vista como uma demonstração de força do mandatário. Na ocasião, os veículos estacionarão em frente ao Palácio do Planalto, onde o mandatário e o ministro da Defesa, o Walter Souza Braga Neto, receberão convites para comparecer à demonstração operativa que ocorrerá no dia 16 de agosto no campo de instrução de Formosa. Apesar de ocorrer todo ano, é a primeira vez em que anunciam que os tanques passarão pelo centro de Brasília. Os blindados da Marinha realizarão um treinamento em Formosa. Este ano a operação contará também com a participação do Exército e da Força Aérea. E é claro que tinha que ter o nome do Braga Neto no meio. Essas expressões de arrogância, metendo o militar no meio, esse Braga Neto, que é um bosta, me permita dizer com essa expressão mesma, porque nós precisamos desmoralizar esse tipo de gente. A gente tem que dizer o seguinte: quem vem contra a democracia brasileira será tratado como o que ele é, um bosta. Percebe assim? Então, ninguém tem medo disso, isso é cachorro sem dente, mas nós vamos ter que dizer isso com toda clareza. Então, general Braga Neto, se meta a enfrentar a democracia brasileira, se meta a proibir o nosso povo de mandar no seu próprio nariz, se meta a impedir as nossas eleições, que você vai ver a lição que você vai tomar. Que fique claro, o Bolsonaro trocou um ministro da Defesa que não queria usar jato da FAB para intimidar o Supremo por um outro cara, por um outro ministro da Defesa que aceita usar blindado para intimidar a Câmara Federal. É isso que a gente está vendo acontecer, é com isso que a gente está lidando. E a coisa chegou num nível que não basta mais comentarista político para explicar o Brasil. Não, tem que ter psicanalista. É sério, olha lá. Bolsonaro esconde impotência, exibindo tanques de guerra, diz psicanalista. E vamos direto para o texto do Leonardo Sakamoto, que menciona o Christian Dunker. A exibição de máquinas de guerra, segundo Dunker, é uma forma de esconder uma impotência, uma incapacidade, uma limitação de se organizar para garantir o mínimo básico que se espera de um governo. Nesse caso específico, ter evitado que o país chegasse ao patamar de 563 mil mortes por Covid-19 e a 14 milhões e 800 mil desempregados. A questão também aponta um paradoxo, uma vez que se trata de uma pessoa que gosta de cultivar publicamente uma imagem muito viril, mas que no fundo desmente o próprio consciente da própria imagem. Até porque quem detém poder de fato não precisa recorrer a esses artifícios sistematicamente para lembrar os outros disso. Na vida cotidiana, isso é o equivalente a alguém que, sentindo-se inferior ou frustrado, compra um carrão esportivo para projetar a potência que lhe falta. Muito bem. Agora vamos para o Caio Junqueira da CNN, que tem uns contatos aí com os generais, e a gente vai descobrir que a impotência não é só do Bolsonaro, não. Roberta, eu conversei hoje com generais da ativa e da reserva aqui em Brasília, né? A chance do retorno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o que mais motiva esse endosso aí dos militares ao discurso do presidente Jair Bolsonaro pela implementação do voto impresso. Eles veem a reeleição do presidente Jair Bolsonaro sob alto risco
e avaliam que o aval jurídico dado pelo Supremo Tribunal Federal e que permitiu a Lula participar da eleição de 2022 é um sinal de que pode haver fraude na eleição do ano que vem. Pois é, o Lula, que não é bobo nem nada, ele tem feito um esforço aí para estabelecer algum diálogo com esses generais, que estão ali lambuzados de leite condensado e engordurados de picanha. Só que parece que a coisa não está indo muito bem, não. O Lula e seus interlocutores não estão conseguindo conversar com esses generais. E pelo menos nas conversas que tive, não fica muito claro a posição deles caso o voto impresso não seja implementado e como se posicionarão se o presidente Jair Bolsonaro for derrotado pelo atual sistema. No Exército, por exemplo, esse cenário ainda não foi discutido. Esse cenário de uma derrota, uma possível derrota, uma provável, uma derrota do presidente, como que pelo sistema atual. Deu para entender? A gente não sabe se os nossos distintos pintores de meio fio farão birra se e quando o voto impresso for rejeitado. A gente só sabe que se eles forem mesmo fazer birra, vai ser no meio de um desfile militar, com um tanque de guerra para todo lado. Aos parlamentares que devem apreciar o voto impresso no dia 10, deixamos aqui o nosso lema. Quando o perigo é real, a coragem também tem que ser. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.